Eu gravei esse vídeo para responder uma pergunta que as pessoas fazem sempre. Por que um grupo de memória da cidade? Por que é que você criou esse grupo de memória da cidade ou ajuda outros grupos com a memória? E é simples. Saudade é a primeira palavra. Quem nasceu numa cidade, como foi o meu caso, no interior, morei em cidades diferentes no interior, antes de vir para Curitiba e me tornar jornalista, e isso já se passou desde o início, 36 anos de profissão, mas sempre gostei muito de história, sempre foi o meu assunto preferido, a história. E a importância de você contar a história da cidade, de você guardar a história do seu pai, do seu avô, de como é que a cidade foi construída, porque na sua cidade está a história da sua família. Mas tem um detalhe muito importante, em pouco tempo tudo isso vai se apagar, tudo isso vai ser queimado, vai ser jogado no lixo, isso está acontecendo agora. As pessoas não têm noção da importância das fotografias, do que está no álbum, do que aparece da cidade num álbum de fotografia, que pode contar muita história. Isso vai ser importante no futuro para saber quem fez o quê, quem criou o quê, como é que foi a vida das pessoas no passado, os sofrimentos, a dureza que seus pais, avós enfrentaram. A gente não tem essa noção. Geralmente os velhos vão morrendo e a gente não fica sabendo de nada. Então, qual é a ideia? Resumindo, e aí usando o Facebook, um grupo como o Facebook pode ser muito útil para reunir velhos amigos, velhos conhecidos da sua infância, parentes dispersos, gente que tem saudades do mesmo lugar, das mesmas coisas. A ideia então é criar grupos para cidades. E por que eu fiz o primeiro grupo e depois fiz mais alguns? Por um motivo simples, eu tinha saudades do interior, do norte do Paraná, que foi onde eu nasci e onde eu morei, durante a infância, o começo da juventude, antes de vir para Curitiba. E tendo saudades, em uma das viagens, eu fui até a prefeitura de uma dessas cidades onde morei e perguntei se tinha foto antiga. Um funcionário me atendeu muito bem, mas ele só tinha 3 fotos daquela cidade. E aí você fica imaginando, uma cidade que tem 60 anos, 50 anos, não tem fotografia, a própria prefeitura não tem. Então, isso me incomodou bastante. Eu criei primeiro um grupo para a minha própria cidade, depois para mais 2 cidades que eu morei. Os grupos começaram a funcionar, muitas fotos apareceram e amigos começaram a pedir que eu fizesse outros grupos. Tem um exemplo interessante no Paraná, Arapongas. Arapongas tem o maior grupo de cidade do Paraná, tirando a capital, quase 30 mil pessoas que participam para valer. Muitas cidades deram bons exemplos. Outras cidades não se interessaram. Os grupos estão lá, eles foram sendo criados, a cada um que pedia, eu criava o grupo e dava lá as regras, porque o grupo sem regra ele não funciona. As pessoas começam a brigar por política, a brigar por bobagem e o grupo acaba. Na verdade, a ideia é grupos de fotos antigas que contem a história da sua cidade, da sua família, dos seus amigos, dos principais acontecimentos, um ponto de conversa entre amigos, e não para fazer briga por política ou outros problemas que não vêm ao caso. Aqui nós estamos falando de memória das cidades. Então a ideia foi essa. Eu criei os primeiros, eles deram certo, outros amigos curiosos queriam também fazer grupo, fui dando assistência e me dediquei, porque eu realmente gosto desse assunto. Criei um site chamado memoriaparanaense.com.br, memoriaparanaense.com.br, não é um site para ter lucro, é simplesmente para salvar a história das cidades. Depois criei outro, memoriabrasileira.com.br, memoriabrasileira.com.br. A busca de fotos. As fotos você não encontra na prefeitura, você vai encontrar onde? No álbum da sua casa, dos seus amigos. Quanto mais gente vier para o grupo da sua cidade, mais fotografia, vídeo e história você vai ter da sua cidade. Então, um historiador do futuro, um professor do futuro que queira saber mais, ou do presente, ele encontra nesses grupos. Está ali pronta a história. Isso pode virar livro lá adiante. É um material que é de todos. Isso é muito importante. O grupo não é meu que fiz o grupo ou que ajuda a fazer o grupo. O grupo é da cidade. É de cada grupo de pessoas para contar a história da sua cidade. Essa é a lógica. O moderador, convido até as pessoas que têm interesse e gostam desse assunto para que entrem nestes grupos como moderadores. O moderador, o administrador, o trabalho deles é só zelar para que o grupo não acabe, evitar brigas e às vezes tirar uma pessoa ou outra que não tem noção e está ali só para criar problemas. Então, essa é a função do moderador.
fica aberta essa possibilidade de você participar. Se já tem na sua cidade, você entra como moderador. E você pergunta então, mas onde que eu vou achar esse grupo? Simples, memoriaparanaense.com.br. Aí do lado direito tem uma faixa ali com os banners e tem um deles que tem uma foto antiga e está escrito assim: encontre o grupo de fotos antigas da sua cidade. Encontre o grupo de fotos antigas da sua cidade. Você clica em cima e já aparece a lista. Deve ter lá pelo menos quase 100 grupos e certamente você vai encontrar da sua cidade ou cidade vizinha ou do Paraná. Você clica em cima do título, já abre o grupo. Aí você vai em participar do grupo. Clique em participar do grupo, pronto, você está dentro do grupo. Aí você ajuda, se possível, se você gostar do assunto, como moderador, ou indique um moderador. Está cheio de grupo que deu certo. E tem muitos que ficaram parados, porque às vezes as pessoas da cidade não sabem que ele existe. Então estou dando essa orientação. Encontre o grupo, entre no grupo, participe. É a história da sua família, da sua cidade. Essa é a ideia, que a gente saiba preservar o nosso passado, porque o passado é o trabalho dos seus avós, dos seus pais, o seu trabalho, a sua vivência, a sua escola, as suas lembranças. É gente que conhece aquilo que você conhece, que tem saudades, e ali o grupo é o ponto de encontro. Então por isso eles são criados. A história da cidade, a história do Paraná, a história do Brasil, tudo isso vai para o lixo se a gente não fizer a nossa parte. Os grupos estão aí por esse motivo, para ajudar a fazer essa recuperação. Estou então aqui convidando para que você participe do grupo da sua cidade. E se não tem, escreva. O nosso e-mail está lá no site, você escreve por ali e nós já fazemos um grupo para a sua cidade também. Então, conto com todos, o objetivo é de todos nós contar a nossa história, contar a história do nosso estado. Fica o convite, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo e se achar interessante, compartilhe, ajude a divulgar essa ideia. Vamos contar essas histórias para que elas fiquem para sempre. Obrigado por ter acompanhado aqui com a gente.